Bom, e como último painel de debates do Security Leaders edição Norte-Nordeste, nós vamos discutir agora o tema LGPD. Conhecer e tratar dados é a forma de evitar multas e sanções. A mediação, Graça Sermu. E como participantes, nossos convidados são o consultor de segurança sênior da Shield Security, Pedro Fausto Rodrigues. O DPO e gerente executivo de governança de TI e segurança da informação do grupo PagMenos, Cleiton Soares. O gerente de segurança da informação corporativa da APV da Assistência Médica, Luiz Henrique Pereira. E o DPO Brasil e presidente do CDTI do Ceará, também advogado especialista em proteção de dados e professor de Direito Digital, André Peixoto. Boa tarde a vocês, bem-vindos e preparem-se, hein? A Graça está afiadíssima. No bom sentido, é claro. Oi, Graça. Ai, Ângelo, você é ótimo, né? Muito bom. A gente recebe essa injeção de ânimo aí a cada início de painel e também a audiência, né? Que antes de começar o painel, o pessoal já está mandando aqui comentários, porque esse tema não tem jeito, né? É um tema que realmente mobiliza. E eu quero agradecer, Cleiton, mais uma vez aqui, já fez uma palestra interessantíssima sobre esse tema e está de novo aqui conosco. Pedro Fausto, muito obrigada. Luiz Henrique e André Peixoto, ótima tarde para todos vocês e para todos aqueles que estão aí com a gente desde as 9 da manhã, em que turma boa nos acompanhando. Pessoal, eu fico olhando esse título, Conhecer e Tratar Dados é a forma de evitar multas e sanções, e eu nem vou fugir dele para começar a minha rodada. A gente ainda precisa falar, Cleiton, sobre isso. Tem muita empresa que ainda não conhece e não está tratando os seus dados de forma correta, Cleiton? Com certeza, Graça. Em primeiro lugar, boa tarde, boa tarde a você, boa tarde a todos. Né? Então, assim, eu acho que o problema começa com, principalmente, a gente não conhecer os nossos dados. Então, assim, antes de começar a se preocupar com a proteção e com a lei, com uma série de coisas, a gente tem que fazer um trabalho, um exercício interno, de buscar trazer importância para esse tema dentro da empresa. Então, a gente precisa conhecer os nossos dados e é o pontapé inicial para que toda a nossa jornada comece. Então, inclusive para conhecer que eu não tenha dados pessoais para tratar. Até essa decisão, ela só pode ser tomada depois que eu faço um processo de diagnóstico, de levantamento total desses meus dados, para conhecer e realmente saber o tamanho do meu problema e começar as tratativas. Basicamente é assim. Luiz, queria que você falasse um pouquinho também. Você acha que, para você, eu vou avançar mais um pouquinho, a área que você atua, a gente sabe que é uma área que está sendo muito visada nesse momento, a gente sabe que é um setor que está aí nos holofotes, e conhecer os dados, principalmente quando você está falando de vidas, de saúde, se torna ainda mais crítico, Mas esse capítulo, essa primeira etapa, que é conhecer os dados efetivamente, ela é fundamental, não dá para passar por cima, não dá para fazer mais ou menos. O que você acha, Luiz, dessa etapa inicial, desse processo todo, dessa caminhada? Graça, boa tarde. Primeiramente, obrigado pelo convite. Saúde aí os colegas que estão participando aí do painel comigo e a todos os espectadores. Eu achei fantástico o título da palestra, porque ela trata de dois pontos, onde o conhecer, assim como o Cleiton falou, ele é fundamental. Então, eu só posso proteger ou fazer qualquer outra operação daquilo que eu conheço. Então, a gente costuma dizer que a adequação do LGPD é uma jornada de autoconhecimento. E é verdade, porque nesse projeto, famoso projeto de adequação, que muitas empresas estão aí se oferecendo para fazer, ele faz com que você possa saber até o que você não sabia que tinha. E a gente faz isso toda hora. E refaz isso anualmente também, porque os processos mudam, as pessoas mudam, os dados também mudam. Então, é um processo, eu diria que esse processo de conhecimento ele é contínuo. Então, e precisa ser realimentado sempre. Perfeito. E o desafio na área da saúde, você tem razão, é bem grande, Então a gente gera volumes de dados gigantescos, Exato, exato. Antes de passar para o Pedro, vamos ouvir o André aí,
um pouquinho, porque nós temos o Cleiton e o Luiz, André, que estão no front, né? Estão ali nas empresas, na área de segurança, na área de privacidade, lidando com isso. Achei muito interessante, André, os dois aspectos. O Cleiton, né, falando realmente precisa conhecer, nem sempre a gente conhece tudo, nem sempre a gente sabe se tem tantos dados pessoais assim, se precisa proteger esses dados. E o Luiz traz um aspecto muito interessante, que isso é contínuo, porque os negócios evoluem e dado vai entrando, né, e vai sendo capturado o tempo todo. Então, fico eu aqui desse lado, junto com a audiência, perguntando o seguinte: você precisa conhecer para começar o projeto, você pode conhecer mais ou menos e começar, e depois ir conhecendo o resto. Como é que isso acontece? Porque me parece que esse aspecto, depois de tanto tempo que a gente já está falando sobre a LGPD e tudo, ainda é um capítulo, né, André, que merece a gente tocar nesse ponto, entender bem o que a gente quer dizer com conhecer e tratar dados dentro da organização. Dados pessoais, né? Isso. Bom, primeiro, boa tarde, Graça. Boa tarde a todos. Graça, eu estava lembrando aqui nos bastidores antes de entrar, a gente faz os eventos com vocês desde o tempo que se fazia presencial, né? Desde o tempo que a gente estava sem máscara. Muita saudade. Nossa, eu estava falando tempo, disso, né? Desde ontem, que as outras regiões não fiquem enciumadas, mas, assim, era um prazer enorme. Aí o pessoal falou assim, é por causa da praia, porque depois... Não, é porque vocês são muito acolhedores. Eu me sentia, assim, carregada pelos braços, assim, era todo mundo me... Sabe, terminou o evento, o que vocês vão fazer? Vão isso e tal. Eu tenho uma saudade, assim, imensa. Quero que logo eu consiga estar aí novamente com vocês, sinceramente. O cearense, o nordestino é muito acolhedor, né? E isso faz falta também. Eu sou um entusiasta do híbrido, do online, mas a gente tem que ter o pessoal também. É verdade, verdade, saudade, muita saudade. Pois é, mas enfim, então respondendo a sua pergunta, primeiro que as empresas elas têm que ter perceber que é uma jornada, né? Esse conhecimento uma lei com uma sistemática tão alongada, não é uma mera lei só para adicionar um direito aqui a acolá. É um marco regulatório, similar, por exemplo, com o Código de Defesa do Consumidor, que transformou uma cultura empresarial. Então, a LGPD, não é que ela vem para transformar, ela é uma das ferramentas, um dos elementos da transformação que já está em curso, né? Da privacidade, do fluxo de dados, do respeito, da segurança da informação. Então, a LGPD é uma ferramenta. Agora, ele é um marco, ele é um instrumento que as pessoas passam a ter. Então, as empresas, antes de ficar com receio, com medo, ou diz, puxa, eu estou tão atrás, ou, nossa, é tão complexo que não tem como isso acontecer. Não, você tem que entender que é uma jornada. É claro que nesse primeiro momento, no momento de pegar tração, você vai contar com especialistas, vai ter que estudar, vai ter que mergulhar um pouco no assunto, mas depois isso vai incorporando na cultura. Daqui a pouco vai ficar tão natural nas pessoas, tanto para o titular como para as pessoas que trabalham nas empresas, não só naqueles setores que estão responsáveis pela governança dos dados, que você nem percebe. É como ficou no automático para a gente a segurança patrimonial. A gente tem cuidado com a iluminação, o lugar onde eu vou abrir minha loja, se tem muro, se tem câmera, se grava, se tem uma pessoa com comportamento esquisito. Isso qualquer pessoa da empresa tem, e essa cultura vai ser incorporada também no ambiente empresarial. Perfeito. Pedro, sensacional, né? Essa primeira rodada, muito boa, ótimas colocações. E para você eu faço a seguinte pergunta: vocês estão lidando com empresas, né? Estão se relacionando com empresas que estão nessa jornada. E aí eu queria saber de você, claro, sem precisar citar nomes e cases, enfim, mas você percebe que no dia a dia conhecer esses dados para poder efetivamente tratar realmente é um grande desafio, é um desafio que tem sido muito grande para as empresas devido à quantidade de dados que historicamente, né, as empresas acumularam, né? Então não é brincadeira, como o Cleiton falou, às vezes as empresas nem sabem quais são efetivamente os dados pessoais que precisam ser resguardados, né? Com certeza, Graça. Bom, antes de mais nada, agradeço a Graça e ao restante da equipe Security Leaders pela oportunidade e aos demais colegas e todos aqueles que estão aqui acompanhando a gente. Obrigada a você, Pedro. Os nossos colegas falaram alguns pontos muito importantes com relação ao processo, conhecimento e jornada. E, assim, uma verdade um pouco nua e crua precisa ser dita, né? A LGPD ela veio para fazer um marco, mas de algo que, sejamos sinceros, já deveria ter sido feito há muito tempo atrás. A gente, na segurança, a gente fala que
desde 1900 e bolinhas, a gente já tem o que nós conhecemos como as boas práticas. E as boas práticas sempre norteiam o princípio da segurança, da privacidade, né, do direito e respeito ao dado de um titular, né. E é engraçado, assim, isso não é só importante, tanto pelo volume de dados, como que é essencial que você tenha esse conhecimento dos seus dados. E é importante que as empresas, instituições e organizações percebam que não deveriam encarar isso com um certo receio. É grande, tudo bem, é difícil. Mas, vejam, para você melhorar o teu negócio, melhorar qual que seja o teu objetivo, você tem que conhecê-lo bem. Então, encarem o desafio de conhecer os seus dados como uma oportunidade de alavancar e se tornarem mais competitivos e mais eficientes no que você se propõe a fazer. Não tem como você... além da LGPD, esqueçam a LGPD por enquanto. Tem como você entregar um melhor produto ou atender melhor um titular sem você saber os seus pontos, os seus calcanhares de Aquiles, onde você é mais deficiente? Não tem. E só existe uma forma de fazer isso, conhecer os seus dados. E aí, por acaso, a gente tem a LGPD, não por acaso, né, mas assim, por sorte, entre aspas, a gente tem a LGPD aqui caindo num momento muito crítico, né, que é esse momento que nós estamos vivendo, de pandemia, e que exige que nós sejamos mais eficientes e que, tecnicamente falando, tem muito mais desafios, né, nós agora estamos aqui, eu estou em casa, né, e quais são as normas e seguranças dos dados que eu trato, por exemplo, dos clientes, né? Nós, como uma empresa de segurança, nós temos todos os cuidados, etc. e tal, mas quem tem essa consciência? Então, a gente tem tanto a questão dos processos que vêm, dos dados que são melhor tratados, como a conscientização, que é outro ponto importante, foi mencionado aqui anteriormente pelos colegas. Perfeito. Sobre a questão do tratamento, eu queria avançar um pouquinho, né? Além do conhecimento, o tratamento, mas avaliar um pouco também duas palavras que estão aí no título do nosso painel, multas e sanções. Quando a gente estava avaliando, vou começar com o André, tudo isso, eu me lembro que a gente discutiu muito, né? Quando a LGPD entrar em vigor e depois quando vierem as multas, vai ter multa para tudo quanto é lado, porque as empresas não têm a maturidade ainda. Você acha, André, a sua avaliação é que, assim, que o mercado ainda está muito pautado por essa questão de multas e sanções, ou, na verdade, estão entendendo melhor até o papel da NPD, de ser muito mais, de incentivar uma cultura de privacidade do que uma punição nesse sentido, ou não? O que você tem percebido em relação a isso? Quanto que multa e sanção alavanca esse processo? Pois é, Graça, a multa, e aquela multa de até 50 milhões, foi muito até o chamariz para a lei, né? Muitas pessoas chamavam a atenção da lei por causa disso. A gente tem que... É sempre interessante fazer um paralelo, né? A história nunca se repete, mas ela tem elementos muito similares. Com a defesa do consumidor, por exemplo, tem multas elevadíssimas, mas a gente só não vê multas milionárias, tem multas menores, né? A LGPD tem uma outra questão que às vezes são piores do que as multas, são as outras sanções, suspensão do tratamento, o bloqueio dos dados, a eliminação. Nossa, eu acho que em muitas situações você vai dizer, olha, por favor, me dê uma multa aí 100, 200, 300 mil, que for, mas não deixe eu ficar sem tratar dado novo, eu ficar 15 dias, 6 meses, eu vou quebrar. Então, às vezes, a multa não é o principal problema. Mas dentro desse ecossistema também, do que faz as empresas buscarem esse tratamento preventivo, né, se adequando antes de chegar a uma multa, também outra parte do ecossistema, as ações judiciais, a demanda que esses titulares vão ter, porque a gente não imagina que vai ter só advogado adequando a empresa, não. Vai ter advogado que vai estar organizando os titulares para ingressar com ações contra as empresas, adotar medidas, isso faz parte do jogo. Então, tem as ações judiciais. Como é que os juízes vão se portar? Eles vão ser assertivos, conhecedores da LGPD e darem multas sempre com valor, multas não, vão ter condenações de dano moral, alguma coisa, sempre do jeito que a empresa imaginava, ou a gente vai ver uma coisa, às vezes, muito elevada que a gente viu no Código de Defesa do Consumidor, que criou até aquela indústria do dano moral, até equalizar. É claro que está todo mundo mais maduro hoje do que nos anos 90, mas a gente vai ver aqui e acolá uma condenação judicial que você, puxa, está totalmente fora do contexto, totalmente fora da realidade. A outra coisa é a percepção do consumidor. Ele está hoje, esse titular, né? As pessoas estão sofrendo com golpes virtuais, fraudes, crimes que são feitos a partir de engenharia social, e essas pessoas estão preocupadas com a segurança. Então, elas vão olhar para as empresas, vão buscar esse espelho de segurança também.
Então, a empresa ela tem essa questão da reputacional, das ações e das medidas que realmente podem vir a partir de denúncias. Pode ser uma denúncia de um concorrente, a gente só pensa em denúncia titular ou ação fiscalizatória da NPD. Mas será que um concorrente não vai te denunciar? Será que o teu cliente não vai te denunciar? Porque é fácil denunciar também. Então, tem um ecossistema que vai muito além de multas de 50 milhões que estimulam as empresas, que são alerta para as empresas se adequarem. Sem contar da própria empresa buscar ser competitiva, né, dar um passo à frente, nem um passo à frente mais, porque já passou, mas... Como o Pedro colocou, né? Acompanhando, exatamente. Exato. Eu queria ouvir o Cleiton e o Luiz sobre esse aspecto. Essa questão de sanções e multas como um elemento aí para acelerar o processo de compliance, Cleiton, para vocês, isso funcionou, isso impactou, você sente que isso... E até as próprias ações judiciais, como o André colocou, né, porque a gente sabe que isso também está aí na pauta, né, que pode acontecer. O quanto que você acha que isso são elementos importantes para alavancar esses projetos internamente? Então, com certeza, Graça. E assim, tão importante quanto as multas e sanções são os danos à imagem, né? Então, a gente tem, né, nesse caso de privacidade e proteção de dados, e eu até costumo dizer que eu nem costumo acompanhar aquela página da NPD que mostra lá as violações e os valores que estão sendo aplicados às pessoas, porque isso, sinceramente, eu acho que é secundário, né? Porque o maior impacto que a gente vê são as notícias, né? Então, as notícias, a velocidade que isso acontece, que isso se propaga, que isso atinge, né? Então, uma notícia ruim, ela já se propaga rápido, ainda mais relacionada a esse tema. Então, a nossa maior preocupação, claro, que as sanções são importantes, mais, né? E aí eu até peço que os colegas ajudem, mas de acordo com o meu entendimento, se a gente tem um programa, se a gente tem um esforço, se a gente tem um trabalho nesse sentido, essas penalidades são abrandadas para o nosso lado, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar no sentido de não ser negligente, de pegar a lei, sim, observar, tentar trabalhar em cima das melhores práticas, fazer o que for possível, porque nem tudo é possível, ou a gente faz o que a gente consegue fazer da melhor forma possível, e que se né, caso acontecer algum incidente, traga o menor impacto possível, né? Mas eu acho que a abordagem tem que ser trabalhada em cima disso. Perfeito. Você concorda, Luiz? Para você também, esse aspecto vai além de multas e sanções e que o argumento tem que ser outro, até como o Pedro colocou, é importante para os negócios, e como o André colocou, não tem só multas e sanções, podem ter ações judiciais, então tem um arcabouço aí, tem um cenário, na verdade, um contexto muito maior, né? Graça, infelizmente, multas e sanções foram usadas assim, bem no começo de projetos de adequação, isso, de forma a amedrontar os empresários, né, de certa forma. Porém, hoje é um cenário que, para mim, não se sustenta, né? Multa e sanção consequência daquilo que você faz de melhor ou de pior, vamos dizer assim. Então, eu acho que a gente tem que buscar o viés qual a vantagem de fato que a gente pode tirar das ações de proteção de dados, né? Qual a vantagem para o meu negócio, para a minha imagem, qual a vantagem competitiva em relação aos meus concorrentes? Eu acho que a pegada hoje é outra, né? Sanção é importante, claro, a gente observar, sim. Ações judiciais também irão ter, né? Já tem, né? Irão ter também, bastante. Mas eu acho que esse viés já passou. Isso aí essa importância atribuída à sanção exclusivamente, para mim, é coisa de uma primeira fase de adequação LGPD. Perfeito. Pedro, para encerrar esse capítulo, você percebe também que isso, se você concorda com isso, e qual seria hoje, na sua opinião, um grande motivador? Você colocou o que é importante, que a empresa precisa entender, até você brincou, deixa um pouco a LGPD de lado e pensa no quanto vai ser importante para a sua empresa, para o seu negócio, você conhecer seus dados, tratá-los de forma correta e ter um diferencial, né? Mas isso hoje, você percebe que é um motivador? Ou ainda, muitas vezes, tem que falar, olha, você pode ter ação judicial, olha, tem multa, olha, tem dano de imagem? Assim, antes de mais nada, a gente precisa entender que aí o André talvez pode me ajudar um pouco nisso, se eu falar alguma coisa errada, que
muitas multas, elas têm ultimamente o caráter educativo. Muitas multas têm, assim, mais do que amedrontar, mas assim, coloca como no vislumbre o que pode acontecer se você anteriormente não se preparar. E eu entendo que no caso da LGPD, ele deveria ser encarado assim, né, como algo educativo. Então, se você, antes de pensar na multa, você pensa no caráter de preparar, amadurecer a tua empresa, amadurecer a tua equipe, não deixa de ser motivador. Sim, algumas pessoas ainda enxergam isso como um fim do mundo, né? Vou ser multado 2%, 50 milhões, etc. e tal. Mas também, cada vez mais, eu percebo que elas estão mudando um pouco essa visibilidade, essa percepção do que seria realmente o propósito da LGPD, que é o caráter de educar, o caráter de dar a possibilidade ao titular exercer o seu direito, né? E a gente estava até... isso é interessante porque a gente tem que encarar não só do ponto de vista corporativo. Eu estava na prévia, que antes de a gente entrar, falando que antes da gente entrar na LGPD, começar, ela ser sancionada, só estava sendo debatida, as pessoas falavam, nossa, isso vai ser só mais dificuldade para arrecadar dinheiro, etc. e tal. Mas é interessante que a gente perceba que, no final do dia, né, você pegando seu crachazinho da sua empresa ou da sua instituição, colocando de lado, você é um titular. Exato. Então, se as empresas percebem essa transformação, educação nas pessoas, e você incentiva elas, é natural que elas tragam essa cultura que é pessoal para o corporativo. Então, a minha percepção é que isso deixa de ser algo simplesmente amedrontador e ameaçador. Existe, né? Existe ainda bastante, infelizmente, como o próprio Luiz falou, mas a percepção que estou tendo é que isso está mudando, tá? Está mudando, né? Que a gente já está indo para um outro patamar. Isso é muito bom a gente concluir isso aqui. Eu me lembro que há um ano atrás, quando a gente estava discutindo mais ou menos a mesma coisa, o mesmo tema, ainda havia muita preocupação em relação a multas, sanções e tudo isso, né? O mercado ainda estava muito com esse impacto. Vamos avançar um pouquinho e já começar a interagir com a nossa plateia. E uma questão que está sendo trazida aqui pelo José Ribeiro Dantas é interessante. Ele está falando que, ok, né, na jornada você tem que conhecer seu dado, você tem que tratá-lo, mas, ao mesmo tempo, tem um grande desafio em relação a parceiros, ferramentas e soluções do mercado. Como houve uma corrida do ouro em relação à LGPD, tem muita desinformação em relação a como avançar nessa jornada. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês. Quais são as ferramentas? E quando eu falo ferramentas, eu estou falando só tecnológicas, processos, parceiros, empresas, o ferramental necessário para seguir, né? Então, queria ouvir um pouquinho. André, na sua opinião, foi uma corrida do ouro, está sendo, tem muita empresa, muita gente oferecendo solução, isso confunde um pouco, até porque não se tem uma cultura tão grande em relação a isso, e a própria segurança está um pouco mais madura, tem suas soluções, seus processos, a tecnologia, mas tem soluções específicas também relacionadas à privacidade que muitas vezes precisam ser implementadas, né, André? E isso realmente gera um pouco de confusão no mercado, né? Isso, como tudo, né, como toda demanda que surge, né, que a gente tem uma demanda por serviços de segurança, tecnologia, e outros vão surgindo porque a empresa que se adequa acaba percebendo que vai melhorar em vários outros processos, e isso vai também ter uma cadeia. Então, como todo mercado, você tem bons profissionais que têm um compromisso, tem boas ferramentas, boas plataformas, mas também tem as ruins. Tem gente que entra ali experimentando, tem gente que entra ali com soluções que não vão prosperar ali para surfar aquela onda. Então, é aí onde vem a importância das empresas buscarem um apoio, ou elas mesmas, que saibam diferenciar quem é o bom, quem... Lá na Europa, a gente viu, aconteceu muito recall, né, que você fazia um processo de adequação, não era bem feito e tinha que fazer depois de novo. Então, isso era um desperdício de tempo e de recursos. Então, é muito importante que as empresas possam ter esse cuidado de analisar, de pesquisar, de buscar referências, de ter profissionais que lhe transmitam ali confiança e conhecimento de causa. Tá todo mundo também, tem coisa nova acontecendo, então sempre de você buscar aprofundar um pouco pesquisar sempre antes de contratar, porque a gente tem boas ferramentas, tem excelentes profissionais no mercado, né? É um conjunto de fatores, é um conjunto que tem a empresa precisa estar disposta a essa transformação cultural, né? E de mudanças de rotinas, de processos, e também contar com o apoio de profissionais que, inclusive, dentro da empresa, eles vão se capacitar, e das ferramentas que a gente tem no mercado. Perfeito.
Antes de falar com Cleiton e Luiz, eu quero, Pedro, trazer você para essa discussão, até brincar um pouquinho, você tirar o crachá aí, que você tem, né, óbvio, de quem está fornecendo, mas, assim, sinceramente, hoje, você tivesse que falar para quem está exatamente como aqui, alguns da audiência, né? Estou na jornada, tenho que avançar ainda, preciso de parceiros, preciso de serviço, preciso de soluções, e sinto que tem muita gente batendo na minha porta. Eu tenho produto aqui de LGPD. Teve um que falou assim, poxa, tem gente que ainda me liga dizendo que tem um produto de LGPD, quando eu sei que não existe produto para LGPD. Então, assim, é um pouco ainda, você ainda sente um pouco que é preciso, assim, ajudar, talvez até fazer um processo de aculturamento desse cliente ou dessa empresa, para ela entender exatamente o que ela precisa, de que forma ela tem que seguir nessa jornada. O que você tem para dizer sobre isso, Pedro? Uma coisa muito importante, e o André falou muito a questão Existem empresas sérias, com certeza, e se vocês não precisam ter medo no mercado, isso aí, a gente acha que já passou desse ponto. Claro, vão ser tempos aventureiros, né? Mas eu acho que para você entender quem pode te ajudar, você primeiro precisa se entender como instituição. Então, quem trabalha já na área de tecnologia sabe que nós somos um pouco viciados em ciclos e processos e saber as maturidades. Então, você vai ter que fazer perguntas um pouco sinceras para si mesmo. Em que ponto que você está? Você ainda está apagando incêndios todos os dias? Você já está maduro nos seus processos? Então, para cada uma dessas etapas, você pode ter um player, pode ter uma empresa que te ajuda nisso, tá? Isso é essencial. É um processo de autoconhecimento, não tem para onde correr. E é claro que você tem, e aí é uma das preocupações para a LGPD, pessoal, mas eu sou uma empresa muito pequena, será que isso vai me afetar? Será que eu vou ser multado em 50 milhões? Existe um princípio de razoabilidade, tá? Nisso de tudo. Então a gente precisa entender, e como o Cleiton bem falou, acho que foi o Cleiton que falou, que você precisa mostrar que você está consciente e você está caminhando. E aí, no momento em que você caminha, você fala, olha, eu estou no momento de mapear os meus processos. Ainda não é um momento propriamente tecnológico, tem ferramentas aí que vão, né, ajudar a identificar automaticamente, com inteligência artificial, todos os bancos, tratar o titular, etc, tal, comunicação, tudo que você precisar. Mas é preciso entender em que ponto você está. Isso é essencial, porque você pode até jogar o seu dinheiro fora. Porque você, como o pessoal falou, você vai ter um recall. Se você não entende, se você chegar com uma ferramenta topo de mercado e você não tiver um conhecimento dos seus processos, dos seus fontes de dados, como se trata o titular, quais são as entradas dos dados, você vai se ficar perdido, vai jogar dinheiro, tanto não só de adquirir a plataforma, as plataformas que estão aí, a consultoria, mas a tua força de trabalho vai estar sendo, a força dos teus colaboradores vai estar sendo desperdiçada nesse ponto, né? Então, isso é muito interessante. Mas, sim, não precisam se preocupar. Existem empresas de todos os níveis para todas as etapas, inclusive para abrangendo todas as etapas possíveis, né? Não só uma etapa específica, tá? Então, isso é super tranquilo, tá? Ótimo. Tem uma pergunta aqui direcionada para o Cleiton Soares, do Daniel Moraes, que eu quero direcionar também depois para o Luiz. Boa tarde, excelente painel, fantástica essa abordagem. Vejo que nós estamos avançando, sim, concordo, tem um pouco mais de maturidade, uma preocupação maior não só com multas e sanções, mas de buscar um modelo que seja realmente sustentável, ok. Mas é desafiador implementar todas as seguranças e políticas de privacidade, tudo que tem de melhor para qualquer porte de empresa hoje. Então, como definir, Cleiton, bem o mínimo necessário, já que a gente sempre tem um orçamento enxuto? É a pergunta que não quer calar, Cleiton. Tem um mínimo necessário aí, Cleiton, nessa jornada? É a pergunta de $1 milhão, né? Porque as empresas tem um mínimo necessário. Elas vêm fazer o diagnóstico e na hora que a gente faz o diagnóstico, assim como todo mundo falou, e eu acho que é um consenso, né? O diagnóstico vai dizer onde a gente está. Na hora que a gente faz esse diagnóstico, a gente costuma apontar os riscos relacionados a esses tratamentos. E cada um desses riscos, eles vão ter propriedades, né, que vão classificar esse risco mais lá em cima ou mais lá embaixo. E aí, de acordo com a classificação desses riscos, a gente vai tomando as decisões de quais são os tratamentos que a gente vai mitigar, né, primeiro. Tá certo? Então, acho que funciona bem assim, nesse sentido, né? Então, assim, não tem essa abordagem, aí o que eu sugiro, né? Eu acredito que seja consenso, que a gente tem que trabalhar no nosso processo core.
né? Então, a gente tem dentro do meu data map, né, do mapeamento de dados que eu faço da minha empresa, eu vou ter processos mais relevantes ou menos relevantes, tratamentos que estão relacionados a dados pessoais sensíveis e tratamentos que tratam dados pessoais comuns. E na hora que eu faço um relatório de impacto à proteção de dados, né, que é outro requisito do processo, eu vou avaliar qual é o impacto que um vazamento ou uma perda de informação vai trazer. Então, esses dados, né, que geram maior impacto, maior exposição, que me trazem maiores consequências, eles são os que eu vou tratar primeiro, né? Então, assim, eu acho que é tudo baseado em uma análise de risco, né? Então, em um resultado dessa avaliação de riscos que eu vou fazer, que vai me dar a gravidade de cada um dos meus tratamentos. E você fala assim, eu posso escolher um e não o outro? Aí eu digo que não. Aí foi como todo mundo falou também, isso é uma jornada. Ninguém espera que você esteja compliance, se é que existe um compliance, né, que eu acho, Sim. como disse, né, é uma jornada, então você vai estar sempre correndo atrás e tentando reduzir os teus riscos, na verdade, tentando reduzir os impactos que esses riscos vão trazer no teu ambiente. Então, acho que a solução é mais por aí. Perfeito. Luiz, você acrescentaria aí também mais algum aspecto nessa questão desse mínimo necessário versus orçamento enxuto? Você precisa abrir aí. Falando aqui no mudo. Mas eu acrescentaria sim, Graça, e a gente, eu vou fazer aqui uma ressalva. Quando a gente fala em empresas do porte da PagMenos, do porte da Apvida, a gente está falando de empresas que já têm na sua natureza a cultura de processo, a cultura de risco, né? Exato. Porém, isso não existe quando a gente fala em pequena e média empresa. Eles não sabem o que são processos, não sabem o que são riscos, né? E para eles, essa questão de definição de ferramentas, de definições diversas a respeito de um projeto de adequação fica bem mais difícil. E eu digo mais, eu tenho visto, eu gosto de estudar projetos de adequação, né? Então eu tenho visto projetos de adequação nessa linha de pequenas e médias empresas, como é difícil você encontrar ferramentas de tecnologia e ferramentas de processo capazes de atender esse nicho, né? É muito difícil. E elas têm um desafio tremendo. Porque, ora, se eu sou uma empresa pequena, eu talvez consiga resolver tudo ali com a planilha, mas se não, se eu sou um pouquinho maior, a planilha já fica mais difícil para eu trabalhar. Como é que eu implemento uma segurança com pouco recurso, até desconhecendo o que é esse tema, porque a segurança na minha empresa, quem cuida é vamos dizer assim, o cara da TI, né? Então, quando a gente fala em grandes empresas que estão orientadas a processo, orientadas a risco, isso se torna mais claro e mais fácil. Agora, a PME, ela tem um desafio grande e eu sou solidário a esse desafio das pequenas e médias empresas também. Viu? Verdade. Até porque cada vez mais, né, Luiz, as empresas trabalham no ecossistema, né? Então, mesmo sendo uma grande empresa, você interage com empresas menores, com empresas médias, e todo o ecossistema, no caso de um vazamento, acaba sendo comprometido. Então, muito bem pontuado. Interage sim, Graça. Se eu puder falar só mais uma coisinha, e geralmente, nós que somos de empresas de maior porte, nós interagimos toda hora com fornecedores de empresas de menor porte, né? Exato. E é importante manter essa cadeia e saber o que eu posso exigir daquele fornecedor de acordo com o porte que ele tem a oferecer. Perfeito. Nós vamos para a nossa última rodada. Eu tenho aqui o agradecimento do Daniel Moraes, Cleito, muito boa a sua abordagem, avaliando baseada na mitigação dos riscos, balizando quais dados são mais importantes. Então, ele está agradecendo aqui, dizendo que a dica está sendo muito boa, e para o Luiz também. Nessa última rodada, eu queria falar um pouquinho de dois aspectos, né, muito rapidamente de cada um de vocês, e aí cada um pode escolher dois temas que ainda estão aqui pipocando da audiência. Um é até que ponto vocês acham que a autoridade, até o momento, ela está colaborando, está cumprindo com o seu dever ou com a sua, né, com o seu papel, melhor dizendo, dentro desse processo. E segundo, a questão da comunicação, né, que hoje é muito importante, a comunicação com o titular. Se isso é algo que vocês percebam que está sendo mais bem trabalhado dentro das organizações. Vamos tentar rapidinho só fazer uns comentários finais. André, para você eu vou deixar a questão da NPD. Você acha que a NPD está cumprindo seu papel aí e isso está ajudando, colaborando nos processos de compliance de LGPD?
Olha, eu acho que foi colocada muita expectativa em relação à atuação da ANPD, como é que ela vai fazer, ela vai sair fiscalizando e tal, mas eu vejo muita prudência na ANPD, ela sabe da importância de se ter as sanções, você tem que ter esse braço forte da questão das sanções, mas ela compreende muito bem as limitações que ela tem. E o que é que ela tem feito também? Estabelecido diversas parcerias. Então, dentro do planejamento, essas parcerias estão ampliando a ramificação da ANPD. Então, isso é um ponto importante que eu acho que eu estou vendo ela se preparando para poder fazer alguma coisa em termos de sanções mais capilarizada. O outro ponto é que ela tem uma preocupação acerca da parte mais educativa da LGPD, né? Então, ela, por exemplo, uma das primeiras resoluções, como o Luiz estava falando, uma preocupação de pequenas e médias empresas, uma das primeiras resoluções foi a questão da pequena e média. É realmente um grande desafio, porque o mercado não está voltado muito para essas pequenas e médias, no sentido de ferramentas, principalmente, mas aí, como fazer? Então, se vai ser um software que vai ser... Bom, enfim, tem muitas questões. A ANPD, ela fez uma espécie de checklist dentro do programa de privacidade, então dá sim para uma pequena e média empresa se adaptar de uma forma até mais simplificada, né? Então, o que a gente espera que a ANPD venha também produzindo são conteúdos mais informativos, de esclarecer algum ponto mais polêmico e seguir fazendo isso que ela se propõe a fazer, segmentando. Como é que vai ser para a área da saúde, para a educação, para pequena e média? Então, ela vai fazendo isso até chegar naquele programa nacional que está lá na legislação do Programa Nacional de Privacidade. Agora, o que eu senti falta um pouco da ANPD ainda é a parte de comunicação com a sociedade, por exemplo, de campanhas publicitárias, de alcançar esse grande meio. Então, eu imagino que não esteja fazendo de uma forma tão amplificada, porque ainda está articulando como é que vai ser a fiscalização e a demanda. Lembrando, a ANPD ainda tem um quadro muito pequeno de servidores para dar apoio. Perfeito. Cleiton, rapidamente, né, já estamos aí no nosso tempo estourado. Para você, eu gostaria só desse capítulo importante, que inclusive a gente vai abordar depois aí na continuação, um trabalho aí junto com a Security e a Shield, mas assim, muitos aqui estão falando a comunicação com o titular e até esse aspecto que o André colocou, de chegar com essa informação para o público, para a sociedade. E no caso das empresas, a comunicação com o titular. Isso aí é um capítulo importante que precisa ser mais bem trabalhado, né, Cleiton? Você não acha? É importantíssimo, né? Então, assim, a comunicação com o titular desde o início, né? De dizer quais são os direitos que ele tem, quais são os dados que eu obtenho dele, né? A gente, como relacionamento, né? A gente está sendo, né? Como mercado, como é que eu posso dizer? A gente está sendo um dos primeiros mercados, esse mercado de varejo farmacêutico está sendo um dos primeiros mercados que já está conversando com a ANPD, né? A gente já teve algumas conversas, por exemplo, né, com eles recentemente, onde a gente tem passado o que a gente vem fazendo, e a gente está meio que desenhando junto como é que as coisas têm que acontecer, né? Está sendo muito bacana. Mas existe uma preocupação muito grande, né? Não só deles, mas do consumidor também. Então, a gente está, sim, né, trabalhando forte em cima disso, forte na nossa comunicação, no nosso marketing, nas nossas lojas, de todas as formas, seja visual, impresso, eletrônico, de todos os jeitos, os canais de comunicação do titular, explicando os direitos deles, enfim, né? E também a gente vê também outras ações, né, que algumas empresas estão fazendo de veicular algumas mídias, mesmo na TV, relacionadas a essa questão, né? Acho que o Itaú é um caso desses, né? Que tem veiculado muita propaganda relacionada ao titular, aos dados, né? À necessidade de proteção, a essa preocupação, né? Então, eu acho que as coisas vão acontecendo naturalmente. É um assunto novo, mas que está ganhando bastante força. Muito bom. Luiz, rapidamente, então, também a sua opinião sobre essa comunicação com o titular, o quanto que isso é desafiador e a mensagem que você deixa aí, final, para as pessoas pensarem um pouco. Esse, por coincidência, foi um dos primeiros processos que a gente pensou logo no projeto de adequação, como informar melhor o titular, como comunicar melhor com ele, né? E foi um dos primeiros processos que a gente desenhou também, entendendo isso, o titular empoderado agora né? pela LGPD, ele precisa dessa informação, né? E também a empresa, por outro lado, precisa que ele saiba o que está acontecendo. Recentemente, a gente lançou uma página de privacidade no nosso site, né? Com essa finalidade também de informar melhor o titular,
informar melhor dos seus direitos e poder exercer de forma mais plena. Mas isso aí para a gente é fundamental também, Graça. Fantástico. Muitas perguntas ainda chegando aqui. Eu estou avisando ao pessoal da audiência que a gente tem na sequência, pessoal. Eu adoraria esticar o painel, já estiquei até um pouquinho, o pessoal da técnica aqui já está puxando a minha orelha. Mas a gente tem na sequência, né, Pedro, uma apresentação de vocês também que vai esticar esse tema, né? Com então, certeza. eu diria para aqueles que ainda mandaram perguntas aqui sobre a PEC 17, gente, esse tema é impossível, eu fico aqui como mediadora enlouquecida, porque é muita pergunta, muita dúvida, eu não consigo dar conta. Mas a gente tenta, pessoal, trazer na apresentação seguinte algumas ainda questões de vocês. Aqui no painel eu preciso encerrar. Pedro, sua mensagem, sua chamada, o pessoal continuar conosco, a gente vai falar mais disso, mas é importante essa comunicação com o titular e o papel da NPD, né? É fundamental, né, Pedro? Com certeza. E como ligando um pouco aqui todas as perguntas anteriores, assim, a comunicação com o titular, ela deve ser simples, direta, não deve ser confusa e é importantíssima. A gente começou no passado, a gente falou no passado, né? O ato de você tirar um crachá, põe-se no lugar do titular para você ver. A questão de, ao pensar como se comunicar com o seu titular e ser transparente, você necessariamente precisa melhorar seus processos. E a NPD trouxe para a gente uma coisa que no começo era um pouco nebuloso para quem era da área de tecnologia, mas todo mundo já sabia como seria mais ou menos, questão tecnológica. E no final das contas, o que é que prevaleceu? Boas normas, boas práticas e boa gestão. Então, não importa o seu tamanho, não importa em que etapa da jornada você tem. Se você tem isso que está como norte, inclusive a NPD já deixou isso claro, né, por meio das ISOs que ela norteia, que ela fala que são as melhores práticas, em que ela dá como exemplo, podem ficar tranquilos, né? Basta ter esse autoconhecimento de onde você está, né? Que aí o seu titular também vai saber em que momento ele está, né? Qual é a clareza e a transparência que você tem com ele, né? E, obviamente, isso é uma vantagem competitiva, né? Muito bom. Pessoal, excelente painel. Quero agradecer muito todos aqui na audiência, parabenizando. Muito bom mesmo. Obrigada, Cleiton, mais uma vez. Tudo de bom para você, sucesso aí. Em breve estarei aí. André, me espere, me aguarde. Vou chegar aí logo, logo. Muito obrigada. Luiz também, obrigadíssima. Pedro, muito obrigada também pelo apoio, por trazer esse tema tão importante aqui para ser debatido. E vamos continuar aí, né, Pedro? Temos a apresentação aí na sequência, que vai explorar mais ainda esses aspectos e perguntas a gente ainda traz aqui da plateia. No mais, Com pessoal, certeza. obrigadíssima. Um grande abraço para vocês aí do nosso painel. Muito obrigada. Obrigado a todos. Até mais. Tchau. Ângelo, Até a próxima. com Tchau, tchau. você.